Muito bem, nós estamos no meio de uma série de mensagens, todo começo de ano, o pastor Lisânias prepara uma série de mensagens, sempre baseada naquilo que nós queremos para esse novo ano, que todo novo ano a gente quer alguma coisa, né? Retomar alguma coisa, ou fazer realmente alguma coisa, que seja melhor, que a gente quer se esforçar em algumas áreas. Então, essa primeira série de mensagens, ela sempre vem ao encontro de como é que nós vamos iniciar o nosso ano. E a série então chama-se Focar em Deus em 2018. E nós estamos baseando a série no livro de Salmos, que está lá no Antigo Testamento, são 150 capítulos. E o poder está aqui, viu, galera? É isso aí, ó. Então, no material que o pastor Lisânias prepara e passa para todos aqueles que vão pregar, ele colocou essa frase e eu queria dividir com vocês essa frase que diz o seguinte: quando deixamos de ter Deus como nosso foco, nossos planos e metas para o novo ano ou para as nossas vidas viram um exercício mental centrado em nós mesmos que não garante sucesso. E aí fui buscar para não deixar o pastor Lisandro sozinho nessa brincadeira, eu fui buscar um outro pastor também, porque eu gostaria de uma frase dele. E eu fui buscar um pastor chamado Calvino, lá de 1500 e cacetada, e ele falou o seguinte: o Espírito Santo extirpa da vida todas as tristezas, as dores, os temores, as dúvidas, as expectativas, as preocupações, as perplexidades, enfim, todas as emoções perturbadas com que a mente humana se agita. As demais partes das Escrituras contêm os mandamentos, os quais Deus ordenou a seus servos que nos anunciassem. Aqui, porém, os profetas mesmos, visto que nos são descritos falando com Deus e pondo a descoberto todos os seus mais íntimos pensamentos e afeições, convidam, ou melhor, atraem cada um de nós a fazer um exame de si mesmo, individualmente, a fim de que nenhuma das nossas debilidades a que estamos sujeitos e nenhum dos muitos vícios aos quais estamos jungidos, permaneça oculto. Com toda certeza, é uma rara e singular vantagem quando todos os esconderijos se põem a descoberto e o coração é trazido à claridade e purgado da mais perniciosa das infecções, a hipocrisia. Por isso ele termina esse conjunto de frases dizendo que invocar a Deus é um dos principais meios de garantir nossa segurança e a melhor e mais inerrante regra para guiar-nos nesse exercício não pode ser encontrada em nenhuma outra parte senão nos Salmos. Porque nos Salmos nós nos enxergamos. Porque os Salmos, na sua grande maioria, são orações que expressam o coração humano. E já que em 2018 nós queremos caminhar durante esse ano e todos os outros anos das nossas vidas, que assim o Senhor permitir, focados em Deus, nós vamos então olhar para alguns salmos e ver o nosso coração refletido ali. E de que forma nós podemos conhecer um pouquinho mais a Deus e caminhar em 2018 em segurança, focado nele. Por isso quero convidar você a abrir o Salmo de número 15. E vamos fazer a leitura, começando aí no versículo 1, que diz o seguinte: Senhor, quem pode ter acesso a teu santuário? Quem pode permanecer em teu santo monte? Quem leva uma vida íntegra e pratica a justiça? Quem de coração fala a verdade? Quem não difama os outros, não prejudica o próximo, nem fala mal dos amigos? Quem despreza os que têm conduta reprovável e honra os que temem
o Senhor e cumpre suas promessas, mesmo quando é prejudicado. Quem empresta dinheiro sem visar lucro e não aceita suborno para mentir sobre o inocente. Quem age assim jamais será abalado. Nosso objetivo aqui essa noite é olhar para o Salmo e enxergar no Salmo quem é Deus, quem é esse Deus que nós temos nos relacionado. E o que o Salmo diz desse Deus para nós. E aqui nesse Salmo escrito por Davi, ele começa chamando a atenção de quem é que pode entrar no santuário. Quem é que pode estar no Monte Santo? Os estudiosos dizem que nessa época aqui, Davi tinha construído um santuário para a arca. Não há mais o tabernáculo aqui, mas há um santuário. A arca do Senhor, aquela que continha as tábuas dos mandamentos e algumas amostras do maná, estavam num santuário, num lugar muito parecido com o Santo dos Santos, do tabernáculo lá da época de Moisés. E só tinha uma pessoa que poderia ter acesso a esse local, porque ali, junto da arca, havia a presença, Deus estava ali. Por isso Davi traz essa figura logo no começo. Quem é que pode ter acesso ao seu santuário? E o sacerdote, para ter acesso ao santuário, ele tinha que passar por uma série de procedimentos para se certificar de que estava puro. Porque ao entrar na presença de Deus, não há como o pecado e o mal estarem na presença de Deus. Não acontece, não pode. A glória de Deus é tremenda perto do mal e do pecado. Por isso, a primeira coisa que chama a atenção da gente nesse salmo, e que eu e você a gente tem que levar em conta para esse ano de 2018 e para o resto das nossas vidas, é que Davi chama a atenção da gente de que nós estamos buscando adorar um Deus que é santo. Não é um Deus santo. Deus é santo. Coloquei aí 2 textos para você depois anotar no cantinho da sua Bíblia aí e você depois ler lá. Ler lá é ruim, né? Para você ler depois. Êxodo 33, uma conversa corajosa de Moisés com Deus. Moisés diz o seguinte: vem com a gente, Deus, porque se você não vier com a gente, não tem como a gente conseguir vencer. Aí o que acontece? Deus diz para Moisés: não, Moisés, eu vou estar com vocês, fica tranquilo. E Moisés então começa a discutir com Deus e dizer: não, Deus, nós precisamos que o Senhor vá com a gente. Então Moisés consegue com que Deus responda para ele: ok, então eu vou com vocês, eu vou estar com vocês. E Moisés então pergunta para Deus: Deus, deixe-me ver a tua face. Aí Deus pega e fala para Moisés: tá bom, Moisés, eu vou deixar você ver, não a minha face, mas vou colocar você numa fenda de uma rocha. Vou colocar a minha mão sobre você e vou passar, e você vai ver apenas as minhas costas. Eu não sei vocês, mas se eu fosse um Spielberg da vida, eu ia tentar fazer isso. Tentar mostrar isso através de uma imagem. Depois a gente tem um profeta, que é o Isaías, tendo uma visão, um sonho, onde ele está na presença do Senhor. E ali, na presença do Senhor, ele percebe a distância que há entre nós, criaturas humanas, e o Deus Criador. E ele diz: ai de mim, que tenho lábios impuros. E no fundo,
estão os anjos, os querubins, cantando: Santo, Santo é o Senhor. E no próprio sonho, Isaías acaba sendo purificado por Deus, através de uma brasa ardente, né? Uma brasa viva, né? É tocada nas suas bocas. Então, isso tudo traz à mente da santidade de Deus, que é algo que eu e você, a gente não pode, não suporta diante da forma como a gente vem vivendo, da forma como a gente vive, porque nós somos pecadores, está em nós. E o próprio Salmo depois vai continuar dizendo, não precisa ficar explicando muito esse Salmo. O Salmo ele é do tipo autoexplicativo. Deus é santo. E nós temos inúmeras passagens para dizer, para nos mostrar e comprovar isso. E Deus não só é santo, Deus também escolheu um povo para ser santo. Lá em Levíticos 19, ele vai dizer o seguinte: eu sou santo. Sejam santos. Parece até a escolha, né, de um time de futebol, né? Que eu sou santo, sede santos. Essa foi horrível. Mas em 1 Pedro, no Novo Testamento, Pedro vai trazer isso na sua carta e vai lembrar. Lá atrás, em Levíticos, o Senhor falou para o seu povo: sejam santos. Por isso, de tudo que vocês estão vivendo, daqui para frente. E olha que a carta de Pedro é carta para a gente que está sendo perseguida. Não é carta para a igreja que está bem, precisa só tratar de alguns assuntos. Não, é a igreja sendo perseguida. Igreja se escondendo. Sejam santos nos procedimentos de vocês. Deus é santo e Deus escolhe um povo para ser santo. Ora, o fato do povo ser santo tem tudo a ver com o Deus deste povo. Uma maneira de eu dizer que eu sou cristão, que eu sou crente em Deus, é a forma como eu me comporto. Não é porque Deus um dia acordou e falou: não, então agora eu quero que você seja igual a eu. Não. Isso faz parte da missão dele de ser conhecido, de ser levado, das pessoas poderem ter acesso a esse Deus. Como ele faz? Deus é tão legal que não quis fazer tudo sozinho. Ele convida um povo a ser santo. Convida não, né? Ele ordena: sejam santos. Agora, esse povo santo, então, ele tem um chamado muito claro. Quando perguntado, isso eu imagino que vocês saibam. Quando perguntado por um fariseu, por um mestre da lei, quais eram os maiores mandamentos, o que é que o Senhor Jesus respondeu? Qual o primeiro? O primeiro mandamento que o Senhor respondeu que era o maior. Qual era? Está lá, né? Botei a cola lá. Amar a Deus. De que jeito? Mais ou menos. Meio-dia. Separe 2 horas do dia para amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. É isso? De toda a alma, de todo o coração, de todo o entendimento. Não precisa ficar pensando muito, não. Nossa, o que ele quis dizer com alma, corpo, coração, entendimento? Pensa assim, ó. É tudo. Tudo. É da hora que a gente acorda, a hora que a gente vai dormir. Porque durante o sonho, durante o nosso sono, dificilmente dá para a gente querer fazer alguma coisa, né? É amar a Deus o tempo todo. E o segundo maior mandamento é amar quem? Quem é o próximo? É quem passa na minha frente e na sua frente todos os dias. É quem você encontra e que você nunca mais vai ver. É quem você encontra todo dia. E que você já não aguenta mais. São aquelas pessoas que são gente muito boa, são aquelas pessoas mais ou menos, são aquelas pessoas muito chatas, são aquelas pessoas que te machucam, são aquelas pessoas que não te entendem, são aquelas pessoas que odeiam você.
Esse é o próximo. Deus é santo, chamou um povo para ser santo, e chamou um povo para ser santo com um propósito apenas. Muito claro, uma missão muito clara: amar a Deus e amar o próximo. Por isso que tudo o resto que Davi escreve aqui no Salmo 15 tem a ver nosso relacionamento com Deus, e o restante das ações, dos comportamentos, são todas ações e comportamentos que têm a ver com o meu relacionamento com as pessoas. Presta atenção. Olha lá. Quem leva uma vida íntegra vai ter acesso ao santuário. Conduta reta, uma pessoa de honra, uma pessoa ética, uma pessoa educada, cuja natureza de ação nos dá uma imagem de inocência, pureza, castidade. Engraçado que a gente tem olhado muito, a situação está forçando a gente a olhar para os políticos e achar que eles não são íntegros. E é interessante como a gente gosta de olhar para o outro e achar que o outro não é alguma coisa que no fundo a gente também não é. Quem já não teve oportunidade de subtrair alguma coisa e o fez? Até criança. Até criança que a gente olha e fala assim: nossa, mas é tão inocente. Vai na casa do coleguinha e chega em casa com o negócio no bolso. Da quem é isso, meu? E aí te olha com aquela cara do tipo: é meu. Não é. Roubou. Pegou o que não era dele. Criança. Eu e você então? Quantas vezes a gente vai ao mercado e a pessoa erra a conta? Quando é para mais, a gente vira macho, bate lá, chama o gerente, e não sei o quê, quero fazer confusão, grita alto que é para as pessoas verem e achar que você manja pra caramba. Quando o estabelecimento erra e o prejuízo é dele, a gente fica quieto, a gente põe um sorriso na cara. A gente é tão hipócrita que é capaz até de agradecer a Deus. Obrigado, Deus, porque ela não está vendo isso e vai facilitar a conta. Somos nós. Nós somos assim. Somos poucos de nós que temos coragem de dizer: ó, está faltando um refrigerante, aí vocês não cobraram um refrigerante. Como também, muitos de nós, como povo que somos chamados a ser santos, quando somos injustiçados e tem algo na nossa conta que não é devido, nós temos que ir lá, mas com educação, com paciência. Vai dar trabalho, mas vamos ser ressarcidos. O versículo 5 e o versículo 4 e o 5 também vão falar de integridade, porque tem a ver com integridade cumprir com promessas mesmo quando a gente é prejudicado. Quem empresta dinheiro sem visar lucro e não aceita suborno para mentir sobre o inocente. Ah, Cláudio, eu não estou em nenhuma situação em que eu tenho que alguém me pede. É verdade, as situações elas são muito distintas para cada um de nós. Mas eu mesmo depois fiquei pensando, quantas vezes já não chegaram a coisas de casa, em dizer assim: Cláudio, fala assim essa história, porque quando chegar a pessoa lá, você confirma, tá bom? Você confirma? Quantas vezes? A gente fala assim: isso é inocente, eu não estou diante de um juiz, não estou diante de um júri, e eu não vou confirmar. Agora, no almoço, depois do almoço, chegamos em casa e meu filho mais velho falou: pai, eu vou jogar bola. Aí ele foi jogar bola, aí ele voltou rápido, em 10 minutos ele estava de volta. Eu falei: ué, o que aconteceu? Ele falou: pai, chegou um cara lá na quadra e pediu para usar a quadra. Eu falei: e aí, por que não dá para usar a quadra? Um usa o outro lado. Ele ficou lá usando o lado dele e depois começou a usar o meu. Eu falei: Lucas, vai ficar assim lá, filho. Não, pai,
Eu inventei uma história. Eu falei que eu ia subir para almoçar. Falei, Lucas, você mentiu, Lucas. Não, pai, não menti, não. Eu vou comer sobremesa, não vou? Falei, então, filho, falasse que você ia comer sobremesa. A gente vai se deixando levar por essas coisas. E o duro é que eu já fiz isso muito. Não posso dizer, só você faz isso. Não. Certa vez eu trabalhei durante quase 20 anos, deu 19 alguns quebrados. 20 anos numa empresa de assistência técnica. E uma vez os caras falaram assim, eu preciso que vocês vão para o estoque, umas máquinas obsoletas, a gente vai jogar fora, eu preciso que vocês tirem umas peças dela e nós vamos usar essas peças como peças novas. Até aí tudo bem, porque a peça tinha o sistema contábil ajustava e entrava no estoque. Mas havia perto de onde a gente estava trabalhando um pallet de caixas de pilhas que tinham caído do carregamento. E automaticamente, ao cair, algumas caixas se danificaram e ficou ali para descarte. Aí o próprio cara do almoxarifado virou e falou assim, pega umas pilhas vocês não têm uns aparelhos com pilha? Ela, pega as pilhas aí. Pega, porque ninguém vai contar não, isso aqui é lixo agora. Aí eu, mais uns outros técnicos, acabamos nos inflando por aquilo, joia, pilha pro resto da vida, tá, pega a caixa. E lá na saída, os caras olhavam o porta-mala. E nós estávamos com um sorriso assim, porque as pilhas não estavam no porta-mala, nós não tínhamos nada besta, as pilhas estavam debaixo do banco, bem escondidas. E passamos, como se estivéssemos passando numa alfândega de fronteira de país. E quando nada aconteceu, nós saímos de lá vitoriosos. Pilha para todo mundo. Mas também já tinham me pedido para zerar contador de uma máquina. Cláudio, nós vamos vender essa máquina usada. Precisamos que você limpe ela, deixe ela como nova e zere o contador dela. Está com 160 mil cópias e nós vamos... Põe aí uma 110. Não, isso aí não dá não. Sou besta, depois eu que vou instalar, por mais que limpe, o cara vai perceber que é usada, eu não vou. Foi por isso que eu não quis zerar. Porque eu sabia depois que era eu que ia instalar e eu ia cair do cavalo. Alguém foi lá e zerou. Chegaram e falaram, Cláudio, agora você pode instalar, porque alguém já zerou. Acontece, está ao nosso lado o tempo todo. Nós somos assim. Aí outra coisa que nós temos aqui é a questão da veracidade. Ele fala no versículo 2, quem de coração fala a verdade. Quando Calvino fala que a maior podridão que tem na gente é a hipocrisia, é verdade. Porque não é ditado, isso é um versículo, isso é palavra do Senhor Jesus. A boca fala o que está cheio o coração. Para de ficar falando que isso é ditado. Se o meu coração está cheio de mentira, falsidade, a minha boca vai falar mentira e falsidade. Tudo que eu falo deveria ser de coração. Mas, Cláudio, se eu falar, a pessoa vai ficar chateada. Que fique. A gente tem medo de ser quem nós somos. É engraçado, né? Quando a gente encontra pessoas que falam, a gente pega e olha para ela e até diz assim, é um defeito a pessoa que fala o que pensa. Não tem umas pessoas na família da gente, uns amigos, que falam o que dá na lata? A minha mãe é uma dessas. Eu lembro até hoje, a gente ia no açougue e ela falava, eu quero 500 gramas de carne moída. E o cara punha lá e ela falava assim, aí não tem 500 gramas não. Falava assim mesmo com o cara, como se ela soubesse que o cara estava pondo um peso na balança lá para enganar ela. E eu ficava envergonhado, falei, mãe do céu, não faz isso, mãe. Isso é jeito de falar com o açougueiro. Minha mãe de vez em quando exagera, como cada um de nós também exageramos. Mas toda vez que eu penso que eu tenho que falar a verdade, eu lembro dela. Porque a gente tem que falar a verdade, de coração.
E às vezes a gente tem que falar a verdade de coração, algo que dói, algo que machuca, algo que a pessoa vai olhar para nós e vai falar assim: estou de mal. Pá. Não quero mais ser seu amigo, tá bom? Não fala mais comigo. Depois, o casal vem conversar comigo e fala assim: Cláudio, nós não estamos bem. Joia, vamos caminhar junto. O que está acontecendo? Está acontecendo isso. Já falou para ela? Não, não falei. Como é que não fala, cara? Vocês são casados, bicho. Tem que falar. Um não pode esconder o outro. Não pode. Um casamento, um relacionamento de pai e filho, um relacionamento de filha e mãe, e vice-versa, de tio, de avó, de um cristão, de um povo que é chamado a ser santo, tem que ser verdadeiro. Também a gente encontra a questão da justiça, que pratica a justiça, que faz o bem, que busca o que é justo, luta, se incomoda com a situação do próximo. Gostei dessa frase. Porque a gente sempre remete à justiça com a questão do julgamento. Então vamos fazer agora a justiça. Você matou, você merece morrer. Isso é justiça. Quando na verdade, justiça, quando o Senhor Jesus sempre trata a questão da justiça, é se incomode com a situação do próximo. Quem está do seu lado? Como ele está? Tem? Não tem? Precisa? Não precisa? Aí vem aqueles papos assim: Cláudio, mas se dá esmola, tem algum adulto por trás? Então faz o seguinte, não dá esmola, dá comida. Já contei aqui, né? É abordado por criança na porta do estabelecimento, sabe o que você faz? Em vez de você dar uma moeda, entra no estabelecimento, compra lá meia dúzia de banana, 2 maçãs, um mamão papai, enfia num saquinho. O que vai dar isso? 10, 12, 13 reais? Dá para o moleque. Ele vai te olhar com uma cara assim, ó. Mas fala para ele, fala: cara, isso é saúde, saudável, cara. Vamos lá. E não esquece. Não esquece. Pergunte o nome dele. Pergunte o nome dele. Como é o seu nome? Como você chama? Como chama o seu pai se der tempo? Se o semáforo não abrir, no semáforo dê dinheiro. Pronto. Não dá para comprar fruta no semáforo. Ande com umas moedinhas. O que ele vai fazer com esse dinheiro não está na sua mão, não está na sua responsabilidade, mas se incomode com o próximo. É o pai que pôs ele ali, é a mãe que pôs ele ali. Sim, a responsabilidade é de quem? Se incomode com a situação do próximo. Pergunte o nome dele. Pergunte se ele está na escola. Não vai gastar com bobagem. Vai comprar comida. E abençoe ele ao se despedir. Deus te abençoe, cara. E eu tenho certeza que a maioria desses não vão encontrar mais a gente. Consciência limpa tem a ver com não prejudicar o próximo. Fazer o bem. Agir de forma coerente com os nossos valores. Consciência limpa tem a ver com eu chegar em casa e fazer um inventário, como se eu pudesse olhar as minhas ações para todos os próximos que eu encontrei e como é que eu fui com cada um deles. E se eu consigo ficar em paz. O que mais me incomoda e tem me incomodado com a situação política do nosso país não é a questão se quem está certo, se roubou ou não roubou. A gente tem que orar pelo nosso país, porque isso é um ensinamento dado. O Senhor Jesus nos ensinou a orar pelas autoridades. Independente se eles são bons ou são ruins. O que me incomoda, no fundo, é a consciência desses caras. Como é que pode? Como é que pode deitar a cabeça no travesseiro diante de tamanha oportunidade de servir o povo e não fazê-lo? Mas nós podemos. Nós somos chamados a ser um povo santo, a chegar em casa e dizer: eu estou com a minha consciência limpa. Fulano ficou bravo comigo. Ciclano está muito chateado. O que é que eu fiz de errado? Vou rever. Será que eu falei alguma coisa imprópria? Senhor, revela, traz à minha mente.
E se o prejuízo, se o prejuízo for meu, que eu continue cumprindo, porque aqui ele fala isso, cumpre a promessa até mesmo quando sai prejudicado. Coisa que ninguém quer mais fazer hoje em dia, ninguém quer ser prejudicado, ninguém quer perder, né? Coração puro tem a ver com o que fala a língua, o que fala, o que sai da boca, é o que está cheio, o coração. Versículo 3 ele fala, isso aqui a gente não tem dificuldade. Não difama os outros, não prejudica o próximo, nem fala mal dos amigos. É interessante, né? Que o salmista traz aqui, não fala mal dos amigos. Não podia ser não fala mal dos inimigos, porque dos inimigos a gente não fala mal, a gente destila o mal. Dos inimigos a gente quer que eles morram. E mais a gente fala mal dos amigos. É interessante isso. E parece que a gente tem um senso de prazer quando a gente fala mal. Vocês já viram assim, ó, conversa na mesa normalmente, começa assim. A gente começa a falar um pouco da gente, do trabalho, mas sempre alguém acha uma outra pessoa para falar mal. Mas você viu fulano como ele fez lá? Ó, o seu pai não faz, ó, o seu pai não sei o quê. Ó, sua mãe não sei o quê. Ó, o meu irmão então, meu irmão não sei o quê. Ó. E manda bala. E não trabalho, o meu chefe não sei o quê. Eu ouvi isso do fulano, então, ó, cuidado, hein? Ó, você vai encontrar com o fulano, você já conheceu o fulano? O Alexandre, vai no retiro. Por que a gente não para de falar dos outros e começa a falar da gente? Vamos fazer esse exercício? Toda vez que alguém puxar um assunto, vamos falar mal do fulano, vamos falar assim, para. Vou falar de mim, vou começar a falar de mim. Ó, essa semana eu enganei minha esposa. Ela falou para eu comprar isso, eu fui lá e comprei um mais barato. Ela não percebeu. Ou, eu estou devendo, em vez de falar mal, eu estou devendo mesada para meus filhos já há 2 meses. E toda vez que eles me pedem, eu falo para eles assim, eu vou pagar. Fica tranquilo, vou pagar com juros, vou pagar nada. Vou até tirar ainda. Vamos falar da gente? Vamos deixar os outros com os... Deixa os outros. Assim, age um povo que é chamado a ser santo. Como termina o Salmo? Quem age assim, jamais será abalado. Tem a ver com segurança. Tem a ver com fé. Quando eu, nos meus relacionamentos, procuro ser uma pessoa honesta, justa, sincera, que não vou falar pelas costas dela, por mais que ela tenha algumas atitudes, e aqui é muito difícil isso. Eu entendo que isso é difícil. Porque se tem alguma coisa que a gente está difícil de encarar hoje em dia, é quando alguém fala mal da gente. Ou quando você procura fazer tudo o que você pode fazer de bem para aquela pessoa, a pessoa olha para você e fala, não quero mais saber de você, suma, desapareça, saia da minha vida, não quero mais. Isso dói, isso não é uma facada no coração, isso é uma machadada na cabeça. Para onde nós vamos correr quando acontecem essas coisas? Só pode ser para esse nosso Deus que é santo. Porque Ele é a nossa fortaleza. É Ele quem não vai nos deixar abalar. Toda vez que eu procuro a segurança no próximo, a segurança em quem está do meu lado, eu vou me frustrar. Por isso que quando o pastor Lisanes escreveu aquela frase, quando deixamos de ter Deus como nosso foco, isso aqui vai virar um exercício que vai estar centrado em nós mesmos. Isso não tem sucesso, muito pelo contrário, a gente vai terminar o ano cansado. E eu confesso para vocês que eu estou muito determinado a parar com esse negócio de que chega no final do ano a gente está cansado. Ué, que história é essa? O que é que muda do dia 31 para o dia 1º? Mas a gente às vezes chega cansado. E sabe qual é a resposta que eu tenho
Estou ainda chegando lá. Mas está me incomodando ler os evangelhos e ver o Senhor Jesus terminando os dias orando. Será que ele não estava cansado? Quando nós buscamos a presença de Deus, isso gera descanso na gente. Descanso até físico. Aí, para não ficar de fora, resolvi eu escrever uma frase. Né? Lisanes, Calvino, vamos pôr um do Cláudio aí, pô. Aí fiz um exercício em cima da frase do Lisanes. Eu estou aqui, por que eu preciso olhar para lá? Quando a vida nossa é focada em Deus, que é santo, nossos planos e metas para o novo ano ou para as nossas vidas viram um exercício diário de sentir o amor de Jesus Cristo por nós. Isso tem a ver buscar, conhecer o Senhor Jesus e levar esse amor para todas as pessoas que nós vamos encontrar no caminho. Salmo de número 15 diz: quem é que pode ter acesso ao seu santuário? Qual é o maior desejo de um povo chamado a ser santo? Ter liberdade de acesso a Deus, poder buscar a Deus e depois viver de uma forma que impacte os outros que estão ao nosso redor. É dessa forma que nós temos que começar o ano de 2018. E há tempo ainda, apesar de que fevereiro já está aí. Mas há tempo. Há tempo da gente rever como é que nós estamos em relação a essas metas. As metas, elas fazem parte, os planos também, cabem bem. Mas e o plano de buscar a conhecer Deus plenamente? O profeta Jeremias disse: se o homem quer se orgulhar de alguma coisa, orgulhe-se de conhecer a Deus. Quem age assim, jamais será abalado. Quero terminar com uma oração e eu queria convidar você a orar comigo. Não fui eu que escrevi essa oração. Essa oração foi escrita por um homem. E ele colocou num salmo. Um homem que no final da sua vida, a obra da sua vida foi considerada um homem segundo o coração de Deus. Estou falando de Davi, que escreveu a maior parte dos salmos. E ele escreve o Salmo de número 51 depois que o profeta Natã o visita e o chama a atenção de um pecado que ele cometeu. Um pecado de homicídio e adultério. Natã leva a sentença de Deus como consequência do pecado. E Davi então escreve o Salmo 51. E a oração, peguei alguns trechos, cabe muito bem para a minha vida, para a de vocês. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito firme, estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, aos pecadores, para que os pecadores se voltem a ti, ó Senhor. Dá a palavra aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
nada igual, não há nada melhor, nada se compara à esperança viva. Vamos nos colocar de pé. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Bem-vindo, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor, no nosso ser, transforma, Senhor. Peça ao Senhor, cante. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Peça ao Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua
mensagem de hoje, se você compreendeu a oração de Davi, se você fez da oração de Davi a sua, assim como muitos fizeram aqui, convide como Davi fez, convide para que o Senhor seja presente em você, através dessa música, através da adoração. Peça para que o Santo Espírito de Deus transforme a sua vida. Vamos pedir juntos para que o Santo Espírito de Deus transforme a nossa vida, para que haja bondade, para que as pessoas vejam em nós o próprio Cristo. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que a gente canta, é por isso que a gente ora, é por isso que a gente abre a Bíblia, a fim de ouvir a voz do Espírito Santo falando ao nosso coração. Então erga a sua voz, peça ao Senhor, Santo Espírito, diga a Ele, diga: Santo Espírito, vem. Este lugar é um desejo, sermos um, Senhor. Não podemos sair daqui sem tomar uma decisão. Se somos um povo santo, queremos agir como santos, dependentes de um Deus que é santo, um Deus que disse que não vai nos deixar sozinhos, que vai estar junto com a gente, vai providenciar pessoas para colocar do nosso lado, para que possamos durante todos os próximos dias buscar agir como o que a gente ouviu aqui agora. Buscando a presença de Deus e amando o próximo. Baita tarefa. O Senhor Jesus disse o seguinte: eu venci o mundo e vou estar com vocês. Não esqueça quando você passar por aquela porta. Não esqueça quando você der um abraço em quem está do seu lado. Abençoe a pessoa que está do seu lado. Ore por ela, grave o nome dela, pergunte o nome dela. E leve ela consigo. Quando você chegar em casa, chama a galera, desliga a televisão. Pode comer alguma coisa antes. Termine o dia orando. Termine o dia se rendendo e dizendo: Deus, não sei nem por onde eu começo. Essa é uma boa oração. Amanhã, vamos procurar começar o dia também dizendo: Deus, vai comigo por onde eu andar. Que a boa mão de Deus esteja sobre vocês. Que a graça do Senhor Jesus Cristo renove a esperança no coração de vocês. E que a companhia e a consolação do Espírito Santo seja algo muito forte, muito presente e queime aí na vida de vocês. Amém, amém e boa semana. Que Deus nos abençoe.